Surgiram os nomes dos técnicos que estariam na mira do Centro Esportivo Alagoano. Qual é o favorito? Como é que tá a situação desses treinadores e o Camacho? Ele vem mesmo para a Série D? Esse é o tema do vídeo de hoje, então vamos embora. Fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, vamos falar aqui, né, meu povo? Primeiramente, vamos começar com essa questão do Camacho, tá? Porque surgiu aí a informação, né, de que o Botafogo da Paraíba estaria aí sondando, né, o Camacho. E, segundo Severo Oliveira, vários clubes estão sondando o Camacho também. Só que o que mais se aproximou foi, de fato, né, o Botafogo da Paraíba, né? E aí, financeiramente e também o tempo de contrato são melhores, né? O Severo fala em 2 anos de contrato, financeiramente, né? Segundo o Severo também é melhor. Então são condições de contrato melhores, tá? E segundo também o próprio Severo, dificilmente, né? O Camacho fica, tá? Eu vou colocar aqui até pra gente conversar e fazer cortes, tá? Porque o Camacho voltando para o CSA, é lógico que seria uma excelente adição, tá? A gente já estava até fazendo, né? Projetando, né? O meio-campo pode ser que, com o que hoje o CSA tem, né? Que eu acredito que não sai o Kailan. Então aí você teria no meio-campo o Camacho, o Kailan, e aí você buscaria aí quem é que seria o outro 10, seria Dudu, seria Matheus, se seria Ronaldo Mendes, ou se o CSA ia atrás de um outro nome. Mas tava todo mundo contando com o Camacho. Desde que houve a informação de que ele seria emprestado para o Norte Sports, quem acompanhou aqui viu que eu estava bem cauteloso com a situação do jogador. Não é por nada, mas é preciso se fazer algumas perguntas quando se tem uma movimentação dessa. Por que, que o Camacho está saindo emprestado? Né? Ele tem contrato. Ah, não, ele está sendo emprestado agora, mas ele volta para a Série D. Certo. Mas por que, que ele está saindo agora? Porque o CSA não tem condições de pagar o salário dele neste momento? Porque faria muito mais sentido, já que ele vai voltar para a Série D, ele está no processo desde o início, né? Junto com a montagem do elenco, junto com o restante do time. É um dos jogadores, né, que tem uma capacidade, né, técnica muito grande, é um excelente jogador, né, que elevaria muito o nível da equipe do CSA. Então não faria sentido você abrir mão de um jogador desse. São perguntas que eu acho corretas de se fazer nesse momento. Por que que ele tá saindo? Porque o Norte tá pagando mais? Qual é a garantia de que não vai chegar um outro clube e não irá também oferecer aí um salário maior, né, condições de trabalho melhores, né, tempo maior de contrato, como tá fazendo aí o Botafogo da Paraíba? Então são perguntas que precisam ser feitas, que eu fiz lá atrás e que agora, infelizmente, porque eu queria que o Camacho voltasse, estão sendo respondidas. O Camacho tá tendo aí essa sondagem, tem aí o interesse do Botafogo da Paraíba e de outros clubes, e é muito difícil que ele de fato fique, né, segundo o Severo, e realmente, segundo isso daqui que foi dito, eu também acredito que é muito difícil que ele fique. Se ele ficar, é para de fato acreditar que é muito amor à camisa mesmo, ou amor à cidade, ou a família, né, acabou pesando muito na decisão do jogador. Então agora é ficar de olho na cena dos próximos capítulos, mas a história toda estava muito estranha. Tá, esse negócio de emprestar o jogador para depois ele voltar. Emprestou o Betão, e o Betão nunca houve essa história de que, ah, não, o Betão vai voltar. Emprestou o Enzo, ah, o Enzo vai voltar? Nunca teve também essa história. O do Camacho foi informado pelo clube isso, de que ele seria emprestado e de que ele voltaria para a Série D. Só que é um jogador que tem mercado, é um jogador que tem nome, é um jogador que ainda está jogando muita bola, ainda tem muito para acrescentar ao futebol de qualquer equipe, seja de Série D, seja de Série C, seja de Série B, inclusive, eu acredito também. Então, é um jogador que dificilmente passaria batido, né, num Norte que inclusive conquistou a vaga ali da Série D, né, e tá, se não me engano, na final do troféu em Confidência. Então, assim, é um jogador que dificilmente ele passaria batido, né? Foi dito que ele voltaria para a Série D, mas a situação toda era muito estranha e
eu preferia ficar com o pezinho atrás. Como eu ainda estou, então eu prefiro esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas com tudo isso daqui que foi dito, isso é achismo meu. Achismo, não é informação. Eu acho que dificilmente o Camacho vem para a Série D. Tá certo, meu povo? Agora vamos trazer aqui as informações, né? Porque o CSA abre negociações com técnicos e trabalha na reformulação do elenco, tá? O presidente Robson Rodas, ele falou um pouco e falou que não tem pressa, tá? Abrindo aspas aí para o Robson Rodas. Na realidade, deixei na mão do Bonatelli. Mas temos uma relação com muitos treinadores, a gente não está apressado. Tem a semana para fechar. O dirigente também acrescentou que, além da chegada do novo técnico, peças do atual elenco também devem sair do CSA nos próximos dias. Aqui, o Rodas, ele fala agora pela primeira vez quantos jogadores devem sair. Tinham informações, saíram informações do Warner, acho que o próprio Severo também falou, o Alberto Oliveira também falou sobre, mas aqui é o presidente do clube falando, e ele fala aqui que vai fazer uma reorganização, né, no elenco, e devem ser entre 6 a 10 atletas para buscar espaço em outros clubes. Nesses 6 a 10, ao que tudo indica, o nome do Ciel está no meio, tá? Então, precisa agora ficar de olho, mas vamos aguardar para ver quem vai ser esses jogadores, né? Lembrando que o correto a se fazer, por mais que o torcedor agora ele esteja bem magoado e ache que ninguém tem condições de continuar, né? Eu acho que sim, que o CSA tem que fazer uma reformulação também, mas não pode se fazer uma reformulação, tirar jogadores sem antes consultar o teu técnico, né? Pelo menos é assim que eu enxergo. Né? Primeiro você traz o técnico, ele avalia o elenco e vê quem é que tem condições de ficar ou não. Mas sabendo de toda a realidade do clube, obviamente, o clube passando o que pretende fazer, né? Os nomes que pretende tirar, né? E aí o técnico ele pode dar pelo menos a opinião dele, né? Porque, vamos supor, o CSA contrata aí o Gilson Kleina, que é o nome, inclusive é o nome preferido, né, pelo que o pessoal tá dizendo. O CSA contrata o Gilson Kleina. E o Gilson Kleina fala que quer o Ciel. Aí o CSA vai mandar o Ciel embora, sem antes escutar o técnico. Eu acho que pelo menos deveria haver uma conversa, né? Então, é por isso que é preciso ficar de olho nessas situações aí também. Mas os nomes, segundo o GE, né, e tá faltando um aqui que o Júlio César colocou, que é o do Ito Roque, tá? Esse treinador daqui também. Mas o GL colocou aqui Gilson Kleina, do Boa Vista, Eduardo Souza, do Barra, Marcinho Guerreiro, Maranhão, Edmir Fezan, Água Santa, inclusive o Água Santa, o executivo de futebol é o Jadson Oliveira, CSA, Ângelo Luiz, Anápolis, Jorge Castilho, São José e Roberto Cavalo, que hoje está sem clube. O Gilson Kleina a gente passou aqui, tá? Muito rapidamente, como a gente falou no vídeo de ontem, né? Pouquíssima experiência em Série D, mas tem experiência no futebol no geral, né? E é o nome favorito. Mas ontem a gente falou aqui outros nomes, e dos nomes que a gente colocou aqui, alguns estão pelo menos, né, nessa lista, como é o nome do Jorge Castilho, que inclusive de todos é o que mais me agrada, Roberto Cavalo, né, a gente citou aqui o Ângelo Luiz, a gente não colocou porque o Ângelo está no Anápolis, eu acho muito difícil ele sair de um time que está na Série C, né, pra vir treinar o CSA, mas enfim, né, nunca se sabe, tá? O restante a gente não colocou aqui, eu também coloquei o nome do Paulinho Kobayashi, esse Marcinho Guerreiro também é um nome que o Asa tava de olho, tá? Subiu com o Maranhão no ano passado. Então, esses são os nomes, tá? Eduardo Souza, ele subiu com o Barra, e inclusive ainda está lá, então também vou dar minha opinião, tá? Também acho muito difícil, tá? Inclusive venceu a Chapecoense por 3-1, né? Não sei se a Chapecoense tá jogando com o time principal ou não, né? Mas tá aqui, né? Tá fazendo um bom trabalho, acredito eu. Então, acho muito difícil vir. Mas sim, o Guerreiro, né? Está hoje no Maranhão ainda. Então, quem sabe, né? Agora, tá num time de Série C também. Ele vai deixar só se, de fato, né, ele acabar perdendo espaço por lá. Acho difícil também. Ademir Fezan tá jogando Paulista 2 pelo Água Santa e tá bem. Agora, o Água Santa, eu não sei se ele está na Série D do Campeonato Brasileiro. Acredito eu que esteja. Mas se a gente for pegar aqui esses nomes, são todos nomes que têm experiência em Série D, tá?
aqui, tirando o Gilson Kleina e o Ito Roque, se eu não estiver enganado, todos têm experiência em Série D. Aqui o Ademir Fezan, são 21 jogos, 12 vitórias, 5 empates, 4 derrotas apenas. Ele que subiu ano passado o Inter de Limeira. Então, todos aqui têm também, tiveram recentemente, né, o acesso. Ângelo Luiz subiu o Anápolis, né, acabou voltando para lá. A gente falou o nome dele, dá pra gente passar aqui rapidamente, né, quantos jogos ele tem de Série D. Série D são 9 jogos, 4 vitórias, 4 empates, uma derrota. Pouquinhos jogos, né, Série D, enfim. Jorge Castilho, que eu falei que é o meu favorito, né? Eu disse ontem que seria o Paulinho Kobayashi, né? Mas ele não está nem no radar, né? Segundo as informações. Então, vou pular essa etapa. Mas gosto do Jorge Castilho. Ele treinou o, o Maringá quando o CSA jogou contra ele aqui no estádio Rei Pelé, tá? Todo mundo viu que era o time sensação, né? Depois do CSA teve uma sequência ali de derrotas, mas era um time que jogava bola, tá? Muito intenso, gostava muito. Agora tem um ponto que eu acho problemático pela saída do Itamar, porque as informações que se tem, né, e foi passado hoje pela CBN, né, com o Emerson Júnior, que os jogadores reclamaram da marcação individual do Itamar. E se a minha memória não estiver me enganando, o Jorge Castilho também é a mesma coisa. O Maringá que jogou contra o CSA aqui, jogou com 3 zagueiros. Então tem algumas situações, né, que eu não sei se devido, né, essas situações aí com o CSA ultimamente se casam. Agora, é um bom nome que tá muito bem lá na Série A2. O São José não joga a Série D, então isso é um fator que pode pesar a favor do CSA. E aqui na Série D não tem que se falar. É um cara que tem a experiência, né? São 37 jogos, 20 vitórias, 13 empates, 4 derrotas apenas. Né? Se a gente for levar em consideração aqui o Gilson Kleina, por exemplo, né, que é o nome que tá mais em alta, e eu não tô aqui criticando a escolha do Gilson Kleina não, tá? Eu tô fazendo comparações porque é o nome mais que mais agrada. Foram 10 jogos apenas, né? 2 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. O Jorge tem aí 50, então, não, tem 37 jogos, né? E só perdeu 4 vezes. 52 gols marcados, 25 sofridos, né? Segundo aqui o gol. Então é um nome que me agrada muito. Agora, tem também o Ito Rock, né? Que é um cara que eu, sinceramente, eu não conheço o trabalho, tá? No Boa Vista, eu não sei como é que ele foi lá. O RT, né? É um time que eu também não conheço, então não posso falar muito sobre, mas é um nome que está aí no. Tá, pelo menos é citado, né? Como um nome no radar. Esse ano foram 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Ele participou já de Série D? Participou. E tem currículo, tá? São 48 jogos, 17 vitórias, 18 empates, 13 derrotas, né? Só não, de fato, não conheço e não sei se ele tem histórico de acesso. Tem títulos? Tem um campeonato sul-mato-grossense, campeonato mineiro módulo 2, Copa Governador Mato Grosso, campeonato paulista 3 e campeonato goiano da terceira divisão, tá? Esse é o currículo dele. E um nome que a gente também citou aqui ontem, o do Roberto Cavalo. Esse tem, óbvio, acesso com o Itabaiana, já foi campeão brasileiro 2 vezes, né, da Série C e está desempregado. Então, em tese, teoricamente, é o mais fácil, né, de você conseguir. Segundo as informações do Severo Oliveira, né, o Gilson Klein ele tem um salário alto, né? Então esse seria um impeditivo. Então vamos esperar, tá? A minha escolha, né, seria a do Jorge Castilho, né? É um treinador, perdão, que conhece a competição, tem acesso recente, o time dele jogava bola, é um estilo de jogo, né, de intensidade que eu acho que o torcedor azulino vai gostar bastante. O que pesa é caso, né, ele use, né, a marcação individual, que se, de novo, se a minha memória não estiver me enganando, né, ele de fato usou isso daí, pelo menos contra o CSA aqui. Enfim, vamos aguardar para ver, tá? De qualquer forma, o elenco vai ser reformulado, né? 6 a 10 jogadores. Talvez você trazendo aqui o técnico, ele consiga trazer jogadores que se adequem mais ao que ele pensa como futebol e como ele entende, né, de organização de equipe. Então, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Mas você, o que é que você achou?
Desses nomes aí, qual o seu preferido? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.